2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, nós já temos lido, mas vamos ler mais uma vez. Diz ali a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de podermos estar aqui nesta manhã, separando esse tempo para nós meditarmos na tua palavra mesmo e assim buscarmos orientações para a nossa vida. Fala aos nossos corações pelo ministério do teu Santo Espírito. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos falado, irmãos, com base nesse texto, a respeito do seguinte tema: qual o problema da teologia atual? Qual é o problema das diversas teologias que nós temos visto e ouvido nos dias de hoje? Claro, como eu falei já, o objetivo de trazer esse tema, trazer essa meditação, não é para nós atacarmos este ou aquele grupo, este ou aquele segmento religioso, ou dizer, olha, nós somos bons, só nós temos a verdade e todos os outros estão errados, ainda que nós achamos que alguns estão errados sim, né? Mas não é o intuito aqui não é atacar este ou aquele, mas é sim trazer para nós a responsabilidade de percebermos aonde estamos. Quando Paulo escrevia para as igrejas, Gálatas, Coríntios, para Roma, enfim, quando Paulo fazia isto, ele fazia num objetivo claro de trazer àqueles irmãos a sensatez por alguns pecados que poderiam estar acontecendo, por alguns desvios que ele estava percebendo ali junto àqueles irmãos. Mas nem sempre é isso. Paulo nem sempre escrevia, quando ele escreve a Corinto, por exemplo, havia ali a primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo no primeiro capítulo ali, Paulo vai descrever, nos primeiros capítulos, Paulo vai descrever um pecado que estava acontecendo na igreja e ele tinha que tratar, e ele foi severo com relação àquilo, né? Só que quando Paulo, por exemplo, fala em Efésios, filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, não significa que estava acontecendo um problemão na igreja e que Paulo tinha que falar. Paulo estava falando com vistas a uma prevenção, orientando os pais, orientando os filhos para que esses não viessem a desobedecer seus pais, não é? Ou seja, Paulo nem sempre quando falava algo, ele estava falando com o objetivo de atacar um pecado existente, mas de prevenir algo que poderia vir a acontecer. Dessa forma, o que nós estamos falando hoje, esta sequência de ideias que a gente vem trazendo, não é porque nós temos aqui na igreja uma teologia que eu preciso atacar, não é nada disso. Estamos falando do fato de nós estarmos preparados para que quando nós ouvirmos, hoje é muito fácil, você acessa uma internet, acessa um YouTube ali, e você pode ouvir vários pregadores. E quantos desses pregadores nós realmente podemos ter a certeza de que eles estão falando a palavra do Senhor? Dessa forma, tenho trazido esses pensamentos para nos orientar, não só aos irmãos, mas com relação a mim também, no que diz respeito àquilo que eu estou ouvindo provém de Deus mesmo, provém do Senhor mesmo, ou é de alguma humana invenção. Primeiro problema que nós identificamos quando falamos com relação à teologia de hoje, no versículo 1, Paulo diz a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Nós discorremos ali o pensamento que diz que o primeiro problema, pelo menos quando Paulo fala com Timóteo, ele quer levar a conversa dele com Timóteo neste nível, ou seja, Timóteo pensa em Deus, pensa na glória de Deus. Eu não quero tratar com você, eu não quero conversar com você com base num relacionamento humano. Eu mestre e você discípulo, eu mais velho e você mais novo, eu pastor e você ainda iniciando no ministério. Não é isto. Paulo diz: eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. É nesse relacionamento que eu quero falar com você. É com base nesta visão celestial, com base na visão da soberania de Deus, que eu quero começar a nossa conversa.
É com base nisso que eu quero chamar a sua atenção para que aquilo que você vai fazer na igreja, aquilo que você perceber, as suas ações e decisões estejam baseados nesta frase, ou seja, nesta proposição. O nosso Deus é um Deus soberano. Cristo é Rei e Senhor das nossas vidas. Irmãos, quando nós virmos ou ouvirmos alguma coisa, alguma mensagem que não parta deste princípio, que Deus é Senhor, Criador dos céus e da terra, nós somos suas criaturas, pode desligar o computador, fecha o YouTube, desliga a televisão, vai fazer outra coisa, porque isto não vem de Deus. Nós falamos isso no primeiro domingo, porque a intenção nossa aqui é de adorarmos ao nosso Deus, e não adorarmos a nós mesmos. Quantos e quantos movimentos têm surgido baseado apenas numa defesa do relacionamento social? Quanto mais pessoas nós colocarmos aqui dentro, quanto mais pessoas nós tivermos angariando com as nossas programações, mais nós podemos provar que Deus está nos abençoando. Não é verdade. Isto não é verdade. Na verdade, sempre que Deus falava através dos profetas no Velho Testamento, sempre que Deus falava no Novo Testamento através do Senhor Jesus Cristo ou através dos seus apóstolos, poucos eram aqueles que de fato ficavam. Quantas pessoas ficaram para defender Cristo Jesus na cruz? Quantas pessoas estavam com Cristo? Vamos voltar atrás um pouco. Quantas pessoas estavam esperando o Senhor Jesus Cristo ao nascer? Era uma profecia já, desde a antiguidade. Desde os tempos antigos, os profetas já falavam, já profetizavam a respeito da chegada de Cristo. Mas quantas pessoas estavam ansiosas por ver o Messias? Poucos. Portanto, aglomeração, portanto, multidão, não significa que aquilo é prova de que Deus está sendo adorado, de que Deus está sendo reconhecido na sua soberania e no seu senhorio nas nossas vidas. Nós podemos falar sobre vários textos e passagens que mostram, como falamos, por exemplo, sobre salvação. Se confessares a Jesus como Senhor, teu coração, e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, perceba que a palavra do Senhor diz que é necessário que nós reconheçamos a Jesus como Senhor das nossas vidas. Então seremos salvos. Para nós falarmos com relação a Deus, é necessário já, desde o início, entendermos que Ele é Senhor das nossas vidas. Desde o primeiro momento na salvação, do entendimento da salvação, é necessário compreender a soberania de Deus. Portanto, qualquer coisa que eu esteja ouvindo, que você esteja ouvindo, que não esteja caminhando nesta linha de pensamento, desliga. Ok? No segundo domingo nós falamos também, no versículo 2, Paulo diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, depois que, se de alguma forma eu perdi a consciência da soberania de Deus, o passo seguinte, irmãos, é lógico, ele é automático. Até dei o exemplo do pai e do filho. Quando o filho perde o respeito para com o pai, a primeira coisa que ele passa a fazer é deixar de observar os conselhos e orientações do pai. E ele começa a agir por si só. Ele começa a criar as suas próprias leis, criar as suas próprias regras. E por isso Paulo vai dizer, Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Quantos e quantos movimentos, ideias se iniciam, são gerados, baseados em ideias humanas, em métodos para nós alcançarmos pessoas como se fôssemos uma empresa. E dessa forma nós queremos cativar essas pessoas, vamos então estudar a cultura, vamos então estudar o contexto, para nós sabermos como nós vamos atacar. Eu tenho um livro, não que eu estou aqui criticando o livro como um todo, eu entendo toda a ideia, mas o autor diz o seguinte, para você alcançar para você ter um evangelismo eficiente, e aí ele vem com um X, um Y, um Z, ali ele coloca algumas fórmulas para você poder compreender aquela determinada cultura, aquele contexto. Então você entende aquele contexto e aquela cultura, e aí então você pode evangelizar aquelas pessoas com base neste entendimento. Eu tenho um problema com isso. Se eu estou errado ou não, eu não sei, mas eu tenho um problema com isso, porque ser humano é ser humano.
seja aqui em Santa Catarina, seja no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo, seja lá no Nordeste, seja lá no Norte, seja em outro país, o ser humano, ele é ser humano. E tem uma coisa que é fato no ser humano, é o seu pecado. Independente do contexto, independente da educação familiar, independente da cultura, somos seres humanos iguais. E como seres humanos que somos, este pecado que é inerente em nós, ele vai se manifestar numa rebeldia a Deus. E essa rebeldia vai se tornar clara quando nós ouvimos a palavra e nós a rejeitamos. Isso em qualquer lugar do mundo. Nós trabalhamos, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E tem uma frase que se tornou, não sei se tem algum gaúcho aqui, né? Mas se tornou corrente entre os pastores no Rio Grande do Sul. Para entender o gaúcho, é o seguinte: para ganhar um gaúcho para Cristo, você precisa de 7 anos para poder ganhar a confiança dele, não é? Mostrando a dificuldade. Mas o que é isto? Na verdade, o pecado não é uma cultura. Na verdade, é o próprio pecado do ser humano. Talvez se você for para o Nordeste, você tem pessoas mais solícitas para vir a uma programação, para participar de um momento ali, de um social na igreja. Eles estão mais prontos para sair da sua casa e vir para a igreja, mas isso não significa que de fato ele se converteu. Ele só está mais livre para deixar a sua casa e participar de uma programação com você. Portanto, para mim, a questão crucial aqui é o fato de que a palavra de Deus, ela é absoluta. E a palavra diz que eu, você, todos nós somos pecadores e precisamos de Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas. Mas no momento em que nós perdemos essa consciência da soberania de Deus, nós perdemos também a reverência à sua palavra, seja em qualquer que for o lugar, seja em qualquer que for o espaço, o local onde estamos, seja qual for a cultura na qual nós estejamos inseridos. A reverência à palavra do Senhor. Se em algum momento nós percebemos algum movimento, algum segmento religioso que não está dando esta reverência à palavra de Deus, para por aí. Se ele está querendo apenas levar você através de filosofias, de ideias, de métodos X mais Y, que é igual a Z, cuida, porque a palavra de Deus é uma só. Eu sou pecador e eu preciso de Cristo para a minha salvação. E não dá para fugir dessa verdade absoluta que a palavra do Senhor nos mostra. Tendo dito isso, irmãos, nós vamos para o terceiro problema da teologia atual. Eu queria ler com os irmãos mais uma vez o versículo 3, que diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Queria fazer uma pergunta para os irmãos. Todos nós aqui já estudamos, já passamos pela escola, seja escola fundamental, ensino médio, ensino superior. Todos nós já tivemos essa experiência. Hoje o EAD está muito forte, está muito em voga aí nos nossos dias, né? Não só pelo Covid, mas pela própria linha que a sociedade vinha delineando, né, para si mesmo aí, no que diz respeito à educação. Mas quando você entra numa sala de aula, eu faço essa pergunta porque eu estou analisando esse versículo 3 e pensando o que Paulo quer dizer aqui a Timóteo. Quando você entra numa sala de aula, vamos imaginar uma sala de aula de 30 alunos, ok? Quantos mestres você tem ali? Padrão? Você tem um professor e 30 alunos, talvez mais, talvez menos, né? Enfim, mas a ideia é que você tem um mestre e muitos alunos. Vocês percebem alguma inversão aqui que está acontecendo? O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Haverá tempo em que as pessoas cercar-se-ão de mestres. Ora, se o processo de ensino-aprendizado é um só, há um mestre, alguém que estudou, alguém que pela experiência ou pelo seu conhecimento acadêmico, ele adquiriu, né, aquele conhecimento, aquela ciência daquela determinada área, e então ele está pronto para passar esse conhecimento para aquele que não tem esse conhecimento.
E aqueles que querem ouvir, que querem aprender sobre esse conhecimento, eles então vão sentar ao redor dessa pessoa, eles vão sentar com a atenção na frente dessa pessoa e vão ouvir o que ele tem para passar. Agora, percebam que aqui Paulo está invertendo as coisas. A coisa aqui ela está invertida. A pessoa está rodeada de mestres. Não é o mestre que está rodeado de discípulos, mas o discípulo está rodeado de mestres. Percebe a inversão da coisa? O que é isso? No momento, irmãos, que eu perco a consciência da soberania de Deus, logo eu vou perder a reverência para com a palavra de Deus. Automaticamente, eu sou a coisa mais importante aqui. Eu sou a coisa mais importante. O terceiro problema da teologia atual é que tem o homem como fator principal. Isso aí é natural, uma consequência natural dos dois princípios anteriores que já foram passados por cima, já foram adulterados, logo eu sou a coisa mais importante aqui. Sendo assim, eu preciso falar. Nós temos hoje na ideia da nova escola, a escola atual, que não é mais o professor que ensina. Todos aprendem juntos. Não estou aqui, claro, desmerecendo ou estou tirando a experiência que uma criança pode ter, que um jovem aluno do ensino fundamental não possa passar pela sua experiência cultural, passar algum conhecimento para o professor. Claro que eu não estou desmerecendo isso, ou estou excluindo essa ideia de forma alguma, mas há alguém que sabe mais, há alguém que estudou até pela idade, enfim, conhecimento, como falamos há pouco, há alguém que sabe mais, e aquelas crianças, aqueles jovens precisam parar e precisam ouvir. Outra vez, irmãos, eu estava dando aula e numa reunião, não sei se já falei isso aqui, numa reunião uma professora falou a respeito que ela pediu para uns alunos pintarem, ela fez cópias de alguns desenhos e tinha morangos naqueles desenhos, naquelas cópias, e então estava vendo os meninos pintarem, para as crianças pintarem, e ela chegou ali e viu uma criança pintando um morango de preto. Então na reunião ela falando e disse: olha, o que eu tive que fazer? Que lindo, um morango preto, mas como é que você chegou a essa conclusão de um morango preto? Irmãos, eu não consigo entender, eu sei toda a ideia por trás, que você precisa dar essa livre expressão, dar à criança essa liberdade de se expressar, e se o morango, e ela falou bem assim na reunião, né? Se ele quer pintar o morango de preto, se o morango dele é preto, é preto. Irmãos, eu nunca vi morango preto. E tem coisas que são absolutas, ok? Quando você vê alguém comendo morango, quando a sua boca saliva de vontade de comer um morango, você não saliva porque você quer comer um morango preto, você quer comer um morango vermelho, ou mais, na melhor das hipóteses, ou pior das hipóteses, o morango está verde porque ainda não está maduro. Então você tem um morango verde e um morango vermelho, mas você nunca tem um morango preto. Mesmo que o morango já não dê mais para comer, ele não é preto. Já pegaram aquele morango, parece que está gostoso, quando chega está azedo, porque já está passado, né? Já passou, passou o tempo dele, né? Porque aquela criança, ela é um mestre. Ele sabe o que está fazendo. Se ele quer pintar o morango de preto, deixa ele pintar o morango de preto. Esta é a ideia hoje. Todos nós somos mestres. Você é um mestre, eu sou um mestre, todos nós somos mestres. É claro que você sabe, eu não estou aqui, mais uma vez eu quero dizer, não estou aqui desrespeitando ou rejeitando a sua experiência de vida, toda a sua vivência, tudo que você adquiriu na sua história, não é isto. Mas no que diz respeito à palavra do Senhor, quando eu entendo que eu sou alguém que preciso estar no centro das atenções, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas. Dessa forma, esta mentalidade que nós precisamos, todos são mestres, e que eu preciso me cercar de mestres, ou seja, eu preciso ter muitas pessoas me orientando, e talvez tudo isso esteja envolvido nessa ideia da facilidade que nós temos no nosso dia a dia com relação à internet. Mas o fato, irmãos, é que só há um mestre, Jesus Cristo. Ele é o meu mestre, ele deve ser o meu mestre.
ele deve ser o teu mestre. Isso não é uma coisa de agora. Perceba que Paulo vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Porque uma pessoa, quando ela acha que ela sabe, quando uma criança pinta um morango de preto, e se o professor chega, olha, morango não é preto, ela começa a chorar, ela começa a espernear, e ela vai reclamar para a direção que você criticou o trabalho dela. Pronto, o professor está enrolado. E ela chega em casa e diz para o pai: olha, pai, mãe, a professora não gostou do meu trabalho porque eu pintei o meu morango de preto. Se é um pai sensato, vai dizer: claro, moleque, morango não é preto, né? Mas não, é verdade, vamos lá reclamar na Secretaria de Educação, porque o meu filho tem direito de pintar o morango dele de preto. Talvez a professora só orientou: olha, morango não é preto, não é? Mas eles não suportam isso, não suportam um não. Nós vivemos tempos em que nós não estamos suportando que alguém diga que eu estou errado, que a coisa correta a fazer não é dessa forma, que a maneira correta de fazer é daquela outra maneira. Não porque ele acha, mas porque a palavra do Senhor, a qual nós devemos reverência, e esta palavra é a palavra de um Deus soberano, ela está dizendo. É simples. Então eu tenho que entender que não é não, que eu não posso pegar isso, que eu não posso pegar aquilo. Vocês já passaram pela experiência de você ir ao mercado com a criança pequena e a criança quer o iogurte e você fala: hoje não. Pronto. E o berreiro começa, e o berreiro segue, porque ela não entende o que é não. Estávamos vendo ontem uma programação, irmãos, uns flashes apenas, de um casal que estava com um problema, que eles não conseguiam dormir à noite. Eles não conseguiam dormir à noite, eles dormiam 2 horas, daqui a pouco eles acordavam, um deles acordava, e quando o outro acordava também, e isso estava atrapalhando a vida deles. Sabe por quê? Porque eles tinham um gato, e o gato, depois que eles dormiam, pegavam no sono, depois de 2 horas o gato vinha e começava a lamber, e não parava de lamber eles. E eles não conseguiam dizer não para o gato, ou seja, é só fechar a porta do quarto, fecha a porta do quarto e o gato não vem para nos lamber, aí a gente dorme tranquilo. Mas não pode, deixa o gato. Então chama lá um profissional para educar o gato, para o gato não lamber mais. É só fechar a porta do quarto, tranca o gato num quartinho dele lá, na casinha dele, com a areia, com a comidinha, com a aguinha, tudo tranquilo, e deixa o gato lá. É muito simples. Mas não pode, não. Vivemos tempos assim. Isso vira um programa de televisão, isso vira uma situação terrível, e é muito simples. E nós estamos nesses dias em que falar para uma criança muitas vezes não, e a criança começa a chorar, e a criança começa a espernear, porque ela não está entendendo o que é não, porque ela está entendendo que ela é a coisa mais importante. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 6, versos 60 e versos 66. João capítulo 6, versos 60 e versos 66. Muitos dos seus discípulos, João, o Evangelho de João, ok? Capítulo 6, versículos 60 e 66. Verso 60 diz assim, então: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Isso há 2000 anos atrás, né, irmãos? Imagine hoje. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, há 2000 anos atrás, quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, o próprio Senhor Jesus Cristo falando, o próprio Filho de Deus, a plenitude daquele que enche a divindade em todas as coisas, Cristo o ressurreto, que haveria de vir, o ressurgir para ser o nosso intercessor diante do Pai. Ele estava falando, dando um discurso, dando uma palestra,
E muitos disseram: esse discurso é muito duro. E, verso 66, diz que eles se retiraram, começaram a sair. A minha pergunta que eu quero fazer para os irmãos é a seguinte: que discurso é este? Que discurso tão duro foi este que Jesus proferiu, que causou neles essa aversão e ao ponto de eles se retirarem, deixarem Jesus, rejeitarem Jesus, desistirem de seguir Jesus? Vamos dar uma olhada rápida? Vamos ver o versículo 54. Quando você lê esse versículo, o que Jesus está dizendo aí? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você ler esse versículo, será que aqueles discípulos entenderam que Jesus queria fazer um cursinho de canibalismo? Quem comer a minha carne? Opa, será que Jesus quer montar uma igrejinha, os canibais, para Jesus? Será? Porque é estranho, né? É no mínimo uma linguagem estranha. Mas não só para por aí. Jesus não só diz quem comer a minha carne, mas ele diz quem beber o meu sangue. Pronto, além de canibal é vampiro. Além de Jesus querer que nós sejamos canibais, quer que nós sejamos vampiros agora, beber sangue. Eu não quero, é muito duro esse discurso. Eu vou embora daqui. Será que esse era o problema? E eu li de novo, e li de novo, e li de novo, para tentar entender, talvez, se é que eu cheguei a arranhar o entendimento daquilo que esse texto quer nos trazer. Mas eu quero convidar vocês a ir para o versículo 41. Vamos ver a primeira parte desse versículo. Murmuravam, pois, dele, Jesus, os judeus. E versículo 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Ou seja, os judeus estavam lá, e eles disseram: Jesus, esse aí não é o filho de José, o marceneiro? Aquele menino que corria por aí, brincava, porque Jesus era uma criança normal como qualquer outro. E estava ali ajudando o pai também, um marceneiro, José, com certeza um homem não de muitos bens, não de muitas posses. Mas quem é ele agora para dizer para nós que essas coisas? Porque nós somos, entendeu? Olha aqui, nós somos a descendência de Abraão. Nós somos filhos de Davi, eu sou da tribo tal, eu sou a coisa mais importante. Eu preciso que você me dê atenção para mim. Eu preciso da sua atenção. E aí eu quero salientar algumas coisas com os irmãos, dentro desse contexto aqui. Voltando para o versículo 41, primeira coisa que Jesus diz, qual é a primeira palavra que Jesus diz? Eu sou. Já começou mal, Jesus. Se você queria culturalmente ganhar esse povo, já começou mal. Quando Jesus começa com eu sou, essa expressão eu sou dá a ideia de que ele é Deus. E ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Ele está jogando ou trazendo a atenção para ele próprio. O Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Deus encarnado, está trazendo a atenção para ele mesmo. Os judeus não queriam isso, porque na cabeça dos judeus nós somos da descendência tal, nós somos da tribo tal, nós temos a religião tal. Olha, há milênios nós viemos mantendo essa tradição e essa religião que Jeová nos deu. Então nós somos. Mas quando Jesus diz eu sou, já não foi. E aí vai seguindo, versículo 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44. E segue no versículo 45. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo 46. Eu estou pulando, não estou lendo todos o texto, versículo 46, no final ali, aquele que vem de Deus, este o tem visto. Ele está falando de si mesmo, ou seja, que o próprio Jesus Cristo tinha visto o Pai. Versículo 48, eu sou o pão da vida. Versículo 50, este é o pão, falando dele mesmo, que desceu do céu. Versículo 51, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei
pela vida do mundo é a minha carne. Irmãos, e nós podemos seguir olhando em que pessoa o pronome, o Senhor Jesus Cristo, está falando. Está falando dele mesmo. Estava chamando a atenção para ele, dizendo que ele é o pão do céu. Que as pessoas, aqueles que estavam ouvindo, precisavam dele. Por isso que esse discurso era duro, porque esse discurso feria o orgulho daqueles homens. E esse discurso era tão duro naquele tempo quanto é duro hoje. A teologia dos nossos dias vai dizer que você é importante. A teologia de hoje vai dizer que eu sou importante. Que nós precisamos ser afagados no nosso ego de alguma forma. A teologia de hoje vai dizer que você é uma pessoa especial. A teologia de hoje vai dizer que, na verdade, eu estava vendo algumas frases que estão saindo por aí. Uma dessas frases, você já ouviu alguma coisa tipo Victor Azevedo, e tem outros aí, que diz assim: quando eu olho para Deus, eu me sinto tão justo que não me sinto inferior. Não sei qual a linha de pensamento que esse cara conseguiu chegar lá. Mas olha, quando eu olho para Deus, eu me sinto tão justo que não me sinto inferior. Quer dizer, então eu e Deus estamos no mesmo pé de igualdade. Okay? O Deus soberano, lembra da primeira mensagem, na primeira conversa que nós tivemos? O Deus soberano deixou de ser soberano. Ou se ele é soberano, eu sou soberano com ele. Porque nós estamos no mesmo patamar. Você vai sair daqui entendendo que você é perfeito e sem defeito. Você vai sair daqui entendendo que você é perfeito e sem defeito. Só eu olhar para mim há meia hora atrás, vou ver que eu não sou perfeito. É só você olhar para você há meia hora atrás, você vai perceber que você não é perfeito. Só aquele pensamento ali já mostra o quão pecadores, o quão imperfeitos nós somos. E perfeito só há um. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, bom só há um, que é Deus, para o jovem rico. David Leonardo disse o seguinte, é uma das vozes da teologia atual. David Leonardo, se você quiser se encher de veneno, ouça esses caras. Você é o centro dessa palavra, da Bíblia. Tudo que Jesus aponta é para você. A cruz é por conta de você. Não. A cruz é por conta do amor de Deus. O amor de Deus ao seu Filho Jesus. Consequentemente, nós fomos salvos por isso. Pelo poder da cruz de Cristo, nós alcançamos graça para que esse poder também fosse trazido a nós. Mas a palavra do Senhor diz num texto que eu gosto muito, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O amor de Deus está projetado em Cristo, está direcionado única e exclusivamente para Cristo. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos ama. Sim, Deus nos ama, mas todo o plano, toda a obra de salvação não foi por causa de mim ou por causa de você, mas sim em Cristo Jesus, por causa dele, para ele ser Senhor de todas as coisas. Pela sua graça, Deus abriu a porta da salvação a nós. Dessa forma, o problema da teologia dos nossos dias, irmãos, é que ela coloca o homem como fator principal. E o mesmo discurso de Jesus, que era duro naqueles dias, é duro hoje. Quando a igreja está pregando e vivendo a santidade, e ela está dizendo, não faça isso. Você não deve fazer desta maneira. Você não deve, porque desta forma Cristo não será glorificado. Desta forma, Deus não será exaltado na sua vida. Quem está sendo exaltado é você. Mas, voltando um pouquinho, talvez, ao pensamento sobre o valor da palavra, nós tivemos num ministério certa vez, e nós, não sei se eu já falei isso aqui também, né? Eu sempre, às vezes, esqueço, porque a gente, às vezes, usa as mesmas ilustrações,
Mas nós chegamos num ponto, irmãos, que ah, nós estamos invertendo. Da mesma maneira que estamos invertendo aqui o processo de ensino-aprendizado, né? É um mestre para 30 alunos, agora tem que ter 30 alunos, né? Ou 30 alunos para 30 mestres para 30 alunos, enfim, todo mundo é mestre, né? Então nós chegamos numa determinada situação e nós falamos, olha, nós queríamos propor uma mudança de horário, aqui na igreja e tal. Isso foi logo que eu cheguei, assim, conversando com os irmãos. Aí falou, pastor, nós não temos esse costume. Eu falei, tá bom, ok, então vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. Passou-se um ano, eu percebendo toda a situação, falei, olha, acho que agora dá para a gente sentar e conversar com os irmãos com relação a isso. Pelo menos experimentar uma mudança ali de horário na programação, para ver se não der certo a gente volta ao que era antes, não há problema nenhum, mas vamos pelo menos experimentar, até porque o horário do culto não é alguma coisa, não é que tem que ser ali firmada, não tem que ser uma coisa estanque, sem precisar mudar, nós podemos mudar, tanto é que, por exemplo, no culto de ceia, do Junta Panela, domingo que vem, nosso culto vai iniciar às 10 horas, não é às 9 horas, não cheguem às 9 horas que o pastor vai estar dormindo, provavelmente, não, dormindo não, mas não vai estar preparado, não vai estar pronto para estar aqui, você vai ter que esperar talvez um pouquinho para abrir o portão, se já não estiver aberto, talvez o Daniel vai estar por aqui, Daniel e a Abigail já vão estar por aqui, possivelmente, mas eles sempre chegam bem antes do horário, para arrumar as coisas aí. Mas não tem que ser algo causa pétrea, o horário, porque nós não temos nenhum texto bíblico que diga que o culto da igreja tem que ser naquele horário. É bom que seja, que estabeleça um horário para que todos nós nos acostumemos, e todos nós saibamos que aquele é o horário da igreja. Mas então a conversa seguiu nesse caminho, mas foi que não mudou. Não mudou, não muda, não vai mudar, porque é assim que é assim. Mas nós tivemos uma outra situação, uma situação em que uma jovem estava namorando com um jovem não cristão. Aí nós chamamos e conversamos, mas numa das aulas da escola bíblica, eu falando sobre 2 Coríntios capítulo 6, eu trouxe esse pensamento, e aí um irmão, um diácono disse, pastor, então o senhor não crê que o crente não deva namorar com uma jovem não cristã? Eu falei, irmão, a questão não é se eu creio ou não. A questão aqui é o que a palavra de Deus diz. E a conversa seguiu. E eu não sei até hoje se ele entendeu que a Bíblia ensina ao contrário. Que a Bíblia ensina exatamente que um jovem cristão deve buscar uma jovem cristã. Abrindo um parênteses, irmão, não estou dizendo que um jovem cristão tem que buscar um jovem da igreja. Buscar um jovem da igreja não significa nada. Muitas vezes nós podemos ter na igreja um jovem que não seja cristão. Okay? E eu conversei com ele a esse respeito, eu expliquei biblicamente falando. Mas eu não vi, por parte daquele público, daqueles irmãos, a mesma disposição em manter, ou seja, observar aquele princípio, quanto se observou o princípio do horário do culto. Porque quando foi falado do horário do culto, muitas pessoas vieram, não pastor, não pastor, não pastor, não vai dar certo. Outro, pastor, eu entendo o senhor, mas eu também entendo o outro lado, entendeu? Então você não tem, pelo horário da igreja, nós damos a nossa opinião, e essa opinião vai ficar muito clara para o senhor, que nós não mudamos a nossa posição. Mas com relação àquilo que é bíblico, que está escrito, o horário da igreja não é bíblico, não está escrito. Mas com relação àquilo que está escrito, ninguém falou nada. Ninguém proferiu uma posição sequer, não manifestou uma posição sequer. Aquilo, irmãos, pelo qual nós devemos morrer, que é o princípio bíblico, isto eu não vi nenhuma manifestação. Eu sei que acontecem essas coisas. Um jovem cristão pode vir a gostar de um jovem não cristão. E nós somos seres humanos, nós convivemos com pessoas fora do nosso círculo evangélico. Isso acontece, eu sei disso. Não estou dizendo que vai para o inferno quem faz tal coisa. O que eu estou dizendo é que é um problema que temos que tratar, e que a igreja como um todo precisa olhar para isso com carinho, mas precisa ter uma posição bíblica com relação a isso. Entende?
não se vê. Nós não mudamos o horário, porque não podia mudar o horário. Mas eu não vi por parte da igreja uma posição tão firme com relação àquela quebra de um princípio bíblico. Dessa forma, irmãos, nós começamos a pensar e a perceber quão difícil é para nós, nos dias de hoje, e não está tão distante de nós, alguma ideia que vai colocar o ser humano como o centro das atenções. Porque se você quer isso, não vamos machucar. Se é isso que você quer, né, não vamos atrapalhar você nos seus planos. Portanto, quando a teologia coloca o homem como fator principal, ela vai dizer o seguinte, vai colocar uma inversão com relação ao aprendizado, ela vai também mostrar uma incapacidade de resistir à verdade e, para terminar, ela vai realizar um trabalho ineficaz. No versículo 5, diz ali, tu porém sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nada disso vai acontecer se na minha mente eu sou a coisa mais importante. Por exemplo, suporta as aflições. Se eu sou a coisa mais importante, se eu sou o fator principal, se essa teologia está dizendo que eu preciso de atenção, eu não quero passar por aflições. Logo, todo o trabalho que Deus quer realizar na minha vida através das aflições que eu devo passar, o Senhor Jesus Cristo passou por isso, os apóstolos passaram por isso, muitos homens e mulheres de Deus passaram por aflições por conta da verdade, por conta de uma vida de santidade, mas a nossa geração, principalmente nesses tempos em que as teologias estão muito divulgadas e cada uma com a sua cor diferente, está dizendo você não deve passar por aflição nenhuma, porque se você passar por algum problema, por alguma aflição, você precisa acertar a sua vida espiritual. Já ouviram isso, né? Se você está com algum problema, é algum demônio. Se está com algum problema, é algum pecado. Não! Suporta as aflições vão vir. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus Cristo nos diz. Mas teologias estão dizendo que nós não podemos passar por aflições, mas são as aflições que vão nos moldar. São as aflições que vão, de fato, mostrar aonde está a nossa fé. É quando eu ouço um não, é quando eu ouço uma palavra contrária. Nós estávamos aqui, por exemplo, irmãos, propondo que eu queria melhorar a nossa situação aqui. Então, eu tinha uma proposta, não é? A minha proposta é que nós fizéssemos uma área aqui fora, não é? Tirássemos essa área que nós temos aqui e fizéssemos uma outra área, né, para melhorar o nosso espaço e fazermos os nossos almoços ali e tal, e me reuni com os homens aqui, e foi bom tempo, foi boa conversa, mas uma coisa aconteceu, a minha proposta caiu, a minha proposta não venceu, e os homens deram as outras opiniões, questão financeira, questão de preferência, e uma ideia ali, uma ideia divergente e tal, ok, tudo bem, eu não sou a coisa mais importante aqui, não é a minha proposta que tem que vencer aqui, eu não sou o soberano aqui, Deus o é. Eu não sou a bolachinha mais recheada do pacote aqui. Eu vou trazer a minha proposta dentro da minha experiência e da posição que tenho, que Deus nos colocou, mas não tem que ser a minha proposta. Quantas vezes eu já vi situações, e querendo ou não, muitas vezes esta coisa não é tão gostosa para você, quando você ouve um não, quando a sua proposta não é avaliada positivamente, mas isso faz parte desse trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Bem como quando o pastor chega e diz, olha, isso não é a melhor coisa para fazer. Isso vai gerar uma certa aflição? Claro que sim. Mas esse é o trabalho de Deus. Nós falamos um pouco disso na semana passada. Não somente isso. Faz o trabalho de um evangelista, irmãos, isso não é tarefa fácil. Fazer o trabalho de um evangelista, aí você pode dizer, mas pastor, será que Paulo não está dizendo só para Timóteo, porque ele era pastor? E Paulo não está falando só para os pastores, porque os pastores têm que ser evangelistas. O que é que Jesus diz? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele não falou só para os pastores, ele falou para você.
E quando Jesus é assunto aos céus, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, e toda a Judéia e até os confins da terra. Ele falou para todos nós. O trabalho de evangelismo é meu e é seu, só que para isso, muitas vezes, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Percebe? Eu já não sou mais a atração principal, mas Deus quer apenas me usar como ferramenta para levar uma pessoa a Cristo. E se eu estou achando me achando a coisa mais importante, que eu não posso tirar um tempo do meu dia, um tempo do meu lazer, para evangelizar alguém, de que forma o evangelismo será feito? Não será. Cumpre cabalmente o teu ministério. O que é isso? Versículo 6, eu já estou terminando aqui com esse versículo. O que Paulo diz no versículo 6 e 7? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Cumpre cabalmente o teu ministério. Qual é o teu ministério? O que é que Deus tem te chamado para fazer? Qual é aquela aptidão, aquele dom que Deus tem te dado? Cumpre isso cabalmente. Só que entenda que cumprir cabalmente o meu ministério e o teu ministério é dizer a mesma coisa que Paulo disse. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu estou morrendo. Estou indo para a glória. Versículo 6, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. Eu já estou sendo oferecido como sacrifício. Eu já estou morrendo. Completar cabalmente o nosso ministério, irmãos, é morrer para nós mesmos. Dizer: Senhor, estou crucificado com Cristo. Estou crucificado contigo, vivo não mais eu, mas tu, Senhor, vive em mim. Não mais eu, mas tu. Que o Senhor seja tudo em nós. Muitas teologias vão dizer que você é a coisa, que eu sou a coisa mais importante. Eu sou o fator principal. Não. Se qualquer teologia estiver dizendo isso, que você estiver ouvindo, está dizendo isso, desligue na mesma hora, vá fazer outra coisa. Mas não ouça, porque eu não sou, você não é a coisa mais importante. Deus vai fazer todas as coisas no momento certo. Lembram de João capítulo 6? Eu sou o pão da vida, Jesus diz. Eu sou o pão que desceu dos céus. Só que para nós suportarmos isto, é necessário que nós sejamos regenerados. Só mais um versículo. Eu disse que ia terminar, mas terminando a ideia. Lucas 5, 37 e 38. Agora, terminando de fato, né? Lucas 5, 37 a 38. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Nem tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. A teologia atual vai dizer que você não precisa morrer, você não precisa se tornar uma nova criatura. A teologia atual vai dizer: não, a gente vai dar uma reformada, eu compro uma Bíblia para você, não é? Você fala algumas palavras diferentes, bota uma roupa diferente e está tudo certo. E passa a frequentar esse grupo. Isso não diz nada. O que importa é que nós sejamos novas criaturas, que Cristo seja tudo em mim, e dizer como João Batista disse, que convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus diz aqui: não adianta você pegar um vinho novo e colocar num odre velho, colocar nesse odre, nesse vaso velho. Não adianta, eu não suporto essa mensagem. É necessário que eu seja transformado. É necessário que eu seja transformado em nova criatura, para que eu possa suportar essa mensagem que virá, para que eu possa suportar a mensagem do Evangelho, para que eu possa suportar a ideia de que Cristo é Senhor, e que Deus é soberano, e que eu nada sou, e eu nada posso, mas Cristo é tudo em todos, e como nós cantamos, para Ele a glória, e somente a Ele toda a glória. Um odre velho não suporta, um odre velho vai romper, vai se estragar, porque na sua essência eu não tenho condições de assimilar isto. Mas quando o Senhor Jesus Cristo me torna um odre novo, uma nova criatura, pela sua graça e misericórdia, não porque Ele viu algo em mim,
mas pelo seu poder regenerador, poder do Espírito Santo, recebendo a Cristo como Senhor da minha vida, sendo transformado em nova criatura, aí sim eu posso reter essa mensagem, eu posso absorvê-la e eu posso vivê-la a todo tempo, para a honra e glória de Deus. Não sei qual que é a sua posição, se você já se tornou um odre novo ou ainda é um odre velho. Mas para você assimilar, compreender e viver a doutrina de que Cristo é Senhor, não eu, não você, é necessário se transformar sim em nova criatura. Irmãos, que Deus os abençoe, que Deus nos ensine a entendermos constantemente que nós não somos a coisa mais importante, mas Cristo é sim. E estejamos prontos a passar pelo processo de trabalho que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, mais uma vez, nós damos-te graças pela tua palavra. Oramos, ó Deus, porque louvamos ao Senhor pelo fato de que o Senhor abriu os nossos olhos para a tua verdade. Sim, Senhor, nós em nós mesmos, como homens naturais que somos, não poderíamos suportar, ó Deus, tal mensagem. Duro seria para nós esse discurso. Duro seria para nós dizer que nós temos que destronar o nosso próprio eu e dizer que a partir de agora Cristo é Senhor da minha vida. Não, Senhor, eu não tenho condições disso, mas tendo transformado o meu ser, tendo me transformado na minha essência, eu posso dizer sim, ó Pai, muito obrigado, porque Cristo é Senhor da minha vida. E desta forma eu quero andar, desta forma eu quero viver, sendo não mais eu, mas Cristo sendo visto em tudo o que faço, em tudo o que desejo, ó Pai. Que isso seja uma realidade na nossa vida, neste dia, na nossa semana, até aquele dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares e estarmos para sempre contigo, com o teu Filho Jesus Cristo, adorando e servindo a ti para toda a eternidade. Muito obrigado, Deus, por cada irmão, por cada família que aqui chegou nesta manhã, que nós possamos ter aprendido da tua palavra e os nossos corações tendo sido transformados para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos, portanto, e fazemos isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.